Por isso, a gente convidou para participar do programa de hoje, para bater um papo com a gente sobre o assunto, a Deise Ciocari, ela que é cientista política, que já esteve com a gente ao longo do ano de 2023 por algumas vezes, e eu espero, Deise, que esse só seja o primeiro de muitos programas que a gente possa fazer junto aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vinda, feliz ano novo para você, tudo bem? Oi, tudo bem? Feliz ano novo. É um prazer estar aqui com vocês. No 1º de janeiro de 2023 eu também estava aqui, então que seja sempre assim, né? É uma satisfação para mim. Que o ciclo se repita sempre, né, Deise? E a gente siga junto, sem dúvida. Ô, Deise, dá pra gente... Que balanço que a gente pode fazer sobre esse ano de 2023, que foi um ano complexo, né? Do começo ao fim, se a gente pode dizer, né, Deise? Se tratando de política, porque foi um ano de posse de transição de governo, logo lá no começo a gente teve os atos lá de 8 de janeiro, muita investigação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, teve ali, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, se tornou inelegível, muita coisa aconteceu, inclusive nas relações políticas aqui no Brasil. Queria que você fizesse um balanção pra gente do que a gente encontrou, ou que a gente viveu, o que a gente vai encontrar pela frente, hein? Foi um ano atípico para um primeiro ano de governo por N motivos, assim. O primeiro deles, óbvio, a gente não pode deixar de destacar o 8 de janeiro, né, que foi muito emblemático, mas a gente teve também relações com o Congresso, né, que foram relações diferentes, assim. Eu lembro que a gente falou aqui na Rádio Bandeirantes mesmo que o ano de 2023 seria um ano de votação pauta a pauta. Foi isso que aconteceu e eu acredito que os próximos anos agora do governo Lula 13 eles serão assim, né? As relações com o Congresso, elas ficaram bem estremecidas, elas mudaram. A gente da ciência política tem estudado muito essa mudança de agenda do executivo para o legislativo. Foi um ano que a economia foi muito desafiadora, o ministro da Fazenda foi um nome muito questionado, né? Mas eu acredito que tenha sido uma das grandes surpresas desse governo. Foi um ano de liberação de emendas elevadas na milésima potência. Foi um ano difícil para o governo. A gente não viu aquela lua de mel que sempre acontece, que tem o aproveitamento do capital político pós-eleição. Dessa vez não teve isso, né? Então foi um ano bem atípico assim para um primeiro ano de governo presidencial, né? Eu até falava com a Alana Canepa num dos últimos programas que a gente fez agora em 2023, justamente sobre esse impacto que deve ter sido para o presidente Lula nessa volta dele para o governo, nesse terceiro mandato, justamente em relação a essa convivência com o Congresso Nacional, Deise. Talvez as perspectivas que ele tinha baseadas muito no que ele viveu lá atrás. A forma como essa relação começou lá no começo de 2023 e ela chegou ao final do ano. E o resultado é muito impressionante, porque até a participação, por exemplo, do dito centrão no governo ampliou muito. Isso deve permanecer, Deise. O governo vai ter que continuar negociando, como você destacou, pauta a pauta, e foi isso que a gente observou em 2023, né? Cada projeto importante era negociado ali, era na unidade, não tinha nada no atacado, né? Vai continuar dessa forma e em continuando dessa forma, que tamanho que vai ficar esse Congresso Nacional dentro do governo, esse centrão que criou diversos tentáculos dentro do governo, que tamanho que ele vai ocupar daqui para frente, hein? Eu acredito que isso vai continuar, né? Tem uma solidificação dessa nova forma de governo. Independente de quem vencesse as eleições em 2022, se fosse Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, ia conviver com esse fortalecimento do Congresso Nacional por causa da alta fragmentação partidária. Então, um grande número de partidos políticos acaba favorecendo esse deslocamento de agenda que a gente fala do executivo para o legislativo. O outro ponto também é que a gente tem um personalismo na política. Aquela política partidária dos anos 80, 90 que a gente via, que era muito uma disputa entre PT e PSDB, que tu sabia a ideologia dos partidos, isso tu não vê mais, né? A política ela tá bem personalista, é de acordo com cada um. E a tendência é que isso vá se fortalecendo.
A política vai ficar cada vez mais personalista. Enquanto a gente não diminuir o número de partidos, a gente não voltar a ter agremiações partidárias, a gente vai ver essa pauta centrada no Congresso Nacional. Agora, o tamanho que isso vai ficar vai depender muito do Executivo. Teve um congresso em Buenos Aires agora de ciência política no final de novembro e os cientistas políticos de lá identificaram o que é novo na ciência política. Às vezes a gente no dia a dia vai falando e pode parecer que é uma coisa normal, mas foi comprovado cientificamente que as democracias na América Latina elas estão sofrendo a tal da corrosão através do enfraquecimento do executivo. Então, as democracias, quando elas estão perdendo o índice democrático na América Latina, muito do fator dessa perda desse índice democrático, ele tem a ver com o enfraquecimento do executivo. E a gente tem visto isso aqui no Brasil, né? Então, isso significa que existe uma corrosão muito pequena da democracia quando a gente vê esse enfraquecimento. Isso só vai mudar, ou o poder do centrão ele só vai diminuir a partir do momento que a gente diminuir o número de partidos, que o executivo voltar a ter força e que a gente diminui o personalismo na política. Bom, para diminuir o número de partidos, a gente precisaria ir de uma reforma política, a gente diminuir um pouco. E para diminuir o personalismo, a gente precisa de renovação no Congresso, e aí é só através do voto. Uhum. Então, são uma série de fatores, uma parte deles depende das pessoas que votam, né? Então, é uma série de questões e de mecanismos ali que vão se juntando e acabam favorecendo essa democracia que está começando a apresentar fissuras, né? Ô, Deise, e foi através do voto e esse reordenamento de perfis que a gente observou, tem observado no Congresso Nacional, que fez com que houvesse essa virada de chave e o Congresso passasse a ser cada vez mais protagonista numa gestão pública, ou no caso do governo federal aqui no Brasil. Quando que essa chave mudou? Você que acompanha, monitora todo esse processo, quando que a coisa ganhou essa proporção aqui no Brasil? Principalmente do governo Bolsonaro para cá. O que aconteceu? Até o governo Temer, tem um fato que eu acho muito interessante. O primeiro governo Lula, quando o Lula, eu até brinquei, acho que foi até com vocês aqui na Rádio Bandeirantes, que eu brinquei assim que o Lula nunca trabalhou tanto na vida, né? Porque toda a votação no Congresso Nacional ele tem que discutir, ele tem que argumentar, e é como a gente falou, é pauta a pauta. Mas o primeiro governo Lula, quando ele assumiu a presidência da República, ele não tinha maioria no Congresso. Depois de 6 meses, ele conseguiu fazer uma maioria sólida. Como a gente tinha naquele período só 16 partidos políticos, a política ela era mais ideológica, ele conseguiu consolidar essa maioria. Eu lembro que eu trabalhava no Congresso nesse período, assim, o Lula aprovava PL, MP de baseada, sabe? Era muito fácil, porque ele tinha uma base muito coesa. Hoje as bases elas estão bem difusas. Mas aí depois a gente teve o governo Dilma, enfim. O Temer ele conseguiu manter uma coesão dentro do Congresso Nacional, com muita articulação, com muita negociação. Pasmem ou não teve esse absurdo de liberação de emenda, foi muito na conversa mesmo, muito na articulação, no presidencialismo de coalizão. E no último governo Bolsonaro veio um presidente fraco e aí o Congresso tomou conta. Aí entrou Arthur Lira, que já tem um histórico familiar, isso é um outro problema que é histórico aqui no Brasil, e a gente tem visto muito isso de famílias que estão desde a velha república no poder, né? Na minha tese, no doutorado, eu identificava assim, que tinha famílias da bancada ruralista que tinham os seus parentes no poder na velha república e hoje eles estão aí em governos de estado, os tataranetos são deputados. A gente viu até uma matéria bem grande um tempo atrás falando da própria família do agora ministro do STF, Flávio Dino, né, que também... Então essa perpetuação no poder ela acaba ajudando também nessa centralização de poder, né? Mas isso começou no governo Bolsonaro, que foi o primeiro presidente mais fraco, que não teve articulação com o Congresso, que não quis negociar, que não quis conversar. E aí a forma que ele encontrou foi no famigerado orçamento secreto, que agora a gente trata quase que com uma normalidade, né? Mas começou no governo Bolsonaro, esse poder do Congresso Nacional e o centrão sendo o centro do poder, né? E aí agora o Lula, para ele voltar atrás, é muito difícil, é um processo, como eu falei para vocês, assim, é um processo que nós, cientistas políticos, estamos analisando como uma grande diferença
no modus operandi de Brasília, né? Mudou muito isso, não era desse jeito, né? Mas começou no governo Bolsonaro, presidente fraco, dá nisso. Aliás, essa questão das emendas, né, Deise, foi um dos assuntos mais abordados durante a campanha eleitoral em 2022. Muito atacado, inclusive, pelo presidente Lula na disputa ali, nos debates contra o Jair Bolsonaro, mas não teve jeito, né? Ele teve que ele se viu obrigado ali a embarcar no mesmo barco, porque sem essas emendas, nada feito, né? Não consegue aprovar nada, né? E aí, de novo, né? O poder que o Arthur Lira conseguiu, né? O que é exagerado, assim, existem aquelas emendas impositivas, que são as emendas que fazem parte desse presidencialismo de coalizão, que o Michel Temer usou muito sabiamente, né? Mas que o Bolsonaro extrapolou e agora o Lula está extrapolando na enésima potência, né? E aí o que a gente está vendo hoje é fisiologismo, né? O Fernando Henrique Cardoso falava no presidencialismo de cooptação, né? E aí eu não vou fazer nenhum mérito de julgamento do governo dele, de emenda da reeleição, porque a gente poderia fazer um debate de 5 horas, mas o Fernando Henrique Cardoso falava muito no presidencialismo de cooptação e o Prando, né, o cientista político, fala muito no presidencialismo de confrontação. Mas é isso, as emendas elas acabaram mudando o modus operandi do Congresso Nacional. E para isso ser revertido, de novo, a gente precisa desses 3 fatores: diminuição de partidos políticos, diminuição do personalismo na política e a volta do poder para o executivo. Isso não vai acontecer nos próximos 3 anos, né? Não tem a menor condição disso acontecer. O Lula não vai conseguir fazer mágica nenhuma. Agora a pergunta de $1 milhão é até onde essa corda vai esticar, até onde ele vai conseguir liberar dinheiro, né? Já deixou de lado o déficit zero, né? O Haddad já está na corda bamba aí sem saber o que fazer, né? Porque está sendo atacado dentro do próprio PT, então vai ter que arrecadar mais para conseguir aplacar essa sede do Centrão. Mas infelizmente a gente virou. Aí o que eu digo, assim, que esse Congresso de Buenos Aires conseguiu identificar, a gente começa a apresentar as primeiras fissuras reais na nossa democracia, né? Isso começou ali com Bolsonaro. Uhum. Deise Ciocari, cientista política, conversando conosco no Bastidores do Poder desta segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. Aliás, Deise, a gente... Movimentos de direita e esquerda a gente tem acompanhado, eles têm sido cíclicos, né? E a gente tem observado justamente essa movimentação aqui na América do Sul, e ficou mais claro com a eleição do Javier Milei já no final aqui de 2023, e ele que tomou posse da presidência da Argentina. Você observa, como que você observa esse jogo de forças entre... Forças polarizadas, né, Deise, que insistem em se manter, né? Inclusive o Datafolha divulgou uma pesquisa no fim agora de 2023, destacando que justamente o apoio para Lula e Bolsonaro se mantém no mesmo patamar ali das eleições de 2022. Como que você acredita que essas forças vão se equilibrar aí ao longo desse próximo ano, hein? Aí, de novo, é muito legal porque a gente tem muita pesquisa, apesar de ter pouco incentivo, a gente tem muita pesquisa séria acontecendo. E as últimas pesquisas, inclusive do professor Felipe Nunes, se eu não me engano, e do Thomas Trauma, elas indicam que antes a gente, de novo, né, eu volto no meu ponto aqui, a gente tinha uma política muito estabelecida e ela ficou estabelecida por muitos anos, né, entre PT e PSDB, que era essa política partidária, né. E aí a gente vai vendo esse fenômeno do personalismo na política, né, a política antes, a gente tem vários estudos que mostram isso, né, que a política antes era de ideias e hoje é de pessoas. E os últimos estudos recentes, assim, sobre a política brasileira, eles demonstram que o bolsonarismo e o lulismo, tá? Eu não estou falando de esquerda e direita, eu estou falando de personalismo mesmo, né? O lulismo e o bolsonarismo, eles vieram para ficar na democracia brasileira. A gente tem outros reflexos na política da América Latina, mas aí são casos bem diferentes. Então, se a gente fosse abordar a política da Argentina, aqui a gente teria que voltar na história para o kirchnerismo, né? Então, é um outro aspecto. É claro que isso acaba influenciando, né? Essa disputa entre esquerda e direita, essa disputa mais polarizada, ela influencia em países vizinhos ou países
do mesmo território, né, como a América Latina, né, no mesmo continente. Mas falando de Brasil, que era uma coisa que a gente conversou muito nesse ano que passou de 2023, a gente se questionava muito se com o Bolsonaro saindo do poder, se o bolsonarismo sobreviveria. E os estudos mais recentes e sérios, eles estão indicando que sim, que essa polarização entre Bolsonaro e Lula, ela vai continuar pelo menos até 2026. Então, são dois movimentos que vieram para ficar. Por mais que Bolsonaro não esteja sob os holofotes, e isso era uma coisa que a gente questionava muito, pesquisava muito através de discursos e números, essa polarização mais violenta e agressiva, infelizmente ela veio para ficar. Um pouco por causa da consolidação das redes sociais, porque acabou dando voz a muitas pessoas, o reducionismo da própria política, né? Então faz com que as pessoas acabem participando. Eu chamo isso do olavismo da política, né? Porque o Olavo de Carvalho era um cara que se autodenominava um grande filósofo, mas o que ele fazia era pegar autores muito importantes e sérios e transformar em frases de lacração. Esse olavismo na política, ele acaba propiciando fazendo com que as pessoas se sintam no direito de opinar sobre um tema sério. Então, elas opinam sobre reforma tributária, elas opinam sobre votações e medidas provisórias no Congresso como marco temporal, com reducionismo que acaba provocando a polarização, né? E essa polarização exacerbada. Então, esse movimento Bolsonaro e Lula, ele vai continuar até 2026. Isso é um fato novo. Eu sei que, às vezes, no achismo, de novo, né, a gente fala, porque o Bolsonaro vive, Lula vive, não sei o quê, mas os movimentos da ciência política, com muitos dados, eles identificam que isso vai, pelo menos, no mínimo, até 2026. Então, a pergunta que tanto fizeram para a gente, cientista político, durante o ano de 2023, se a polarização ela ia continuar, ela vai. Ela deve continuar. Os estudos indicam que sim, e ela deve se acirrar. Aliás, esse ano agora, desde a eleição, temos eleições municipais no horizonte, né? Exato. Ano que a gente volta o foco para as urnas. E essas duas figuras, como que você acha que terão, que peso que elas terão nessas disputas municipais? Onde que é o calcanhar de Aquiles para um e para outro, e que você acha que o foco vai estar maior e será, de alguma forma, um parâmetro para o que a gente pode vir a observar lá em 2026? Então, de acordo com o que está acontecendo em 2022, que a gente acreditava que com Bolsonaro saindo de jogo, Bolsonaro indo para os Estados Unidos, Bolsonaro ficando inelegível, muito se cogitou se ele sobreviveria, se o bolsonarismo sobreviveria. Diante do ano que passou e das estatísticas que a gente tem, a gente pode argumentar com bastante força que as eleições de 2026 elas vão continuar bem polarizadas, com forte discurso de ódio, com essa guerra cultural, ela deve continuar. Quando isso for para a pauta das eleições, a gente deve ouvir falar muito nisso, que foi uma coisa até que em 2023, no ano passado, a gente retomou essa normalidade de discutir bastidor de Congresso, de discutir votação, mas durante o período eleitoral de 2024, agora, a gente deve voltar para essa guerra cultural. Então, isso deve dar à tona para os debates políticos. O calcanhar de Aquiles de cada um, no caso do bolsonarismo, provavelmente deve voltar a ser o fato do Bolsonaro ficar inelegível, das joias, de que também houve corrupção no governo dele, da própria falta de articulação no Congresso, que permitiu que o Lula fizesse algumas coisas que com a articulação não teria feito, como a própria indicação do Dino, e do lado da esquerda deve bater a pauta econômica, né? Se não houver o déficit zero, se algumas pautas progressistas avançarem, como a própria questão do aborto, que o STF fica rodeando, isso deve voltar para as eleições do ano que vem. A gente deve ter uma guerra cultural bem grande aí no meio disso tudo, né? A gente estava achando que ia voltar a debater saúde, educação e segurança, mas deve ficar na guerra cultural de novo. São Paulo é um foco? São Paulo pode sinalizar alguma coisa politicamente para esses dois em relação que eventualmente sair das urnas aqui? Eu acredito que sim, né? A gente deve ter uma disputa bem forte aqui com Boulos, né? O PT já
está sinalizando que vai abrir mão do seu candidato para apoiar o Boulos, então uma tentativa de resgatar a esquerda em São Paulo, e do outro lado, pelo menos por enquanto, a gente tem o Ricardo Nunes, né? Tem que ver como que a direita vai agir, mas a Prefeitura de São Paulo, ela é a mais forte do país, ela sempre acaba dando tom para o resto dos municípios, né? Mas deve ser, como ela acaba dando tom, as disputas políticas nas outras prefeituras, elas devem se basear muito no que acontece aqui. Mas, de novo, assim, a regra geral para esse ano de 2024 é polarização, é guerra cultural, vai ser até nas menores cidades Bolsonaro contra Lula, porque isso se solidificou na política brasileira, né? O que a gente achava que poderia ser um movimento de 4 anos ali, de um período eleitoral, se solidificou. Então a gente vai ver de novo uma guerra cultural, né? Aquela coisa mais partidária, ela infelizmente não deve ocorrer e não deve ocorrer em 2026 também. Fortes emoções no horizonte, Deise, e a gente espera que você esteja conosco para analisar essas fortes emoções aí ao longo dos próximos meses, viu? Deise Ciocari, cientista política, muito obrigado pela participação conosco aqui nos Bastidores do Poder neste primeiro dia de 2024. É sempre um prazer tê-la conosco, que venha um grande ano aí na sua vida e que a gente volte a se falar. Obrigado, Deise, um grande abraço. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Um ótimo ano para todo mundo.